Sabe por que eu não tive luto assim da morte da minha mãe? Eu vou explicar pra você. Eu não tive assim luto da morte dela, porque tudo começou porque quando eu nasci minha mãe já era uma pessoa assim meio que enferma. Ela tinha desmaio, ela tinha epilepsia, era uma pessoa que era totalmente de remédios. Então desde que eu conheci minha mãe tomava remédios, né, pra mente, porque ela tinha mente meio que especial. Ela tinha uns problemas na mente, né? Ela era uma pessoa normal, mas ela tinha que tomar remédios. Então, minha mãe, ela não ia nas reuniões da escola, né? Porque ela desmaiava. Na igreja também ela desmaiava, porque ela tinha fobia de muita gente, né? Ela tinha fobia de gente. E naquelas épocas eu sofria bastante. Lá no ano 2010, 2011, minha mãe passava mal, quase morria, desmaiava, não queria voltar mais. E eu ficava no desespero, eu dobrava meu joelho no chão e olhava para cima e falava assim: Deus, não leve minha mãe agora, Senhor. Eu não estou preparado, não estou pronto, não leve. E graças a Deus minha mãe voltava, acordava. Eu pegava e esfregava o meu perfume no pulso e dava no nariz dela e ela voltava. E tá bom, 2011, 2012, 2013, durante todos esses anos ela ia passando mal, ela desmaiava, ela tinha falta de oxigênio no cérebro. Então, nisso, toda vez que eu orava, e ela voltava e ficava bem. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Que daí, nisso, eu fui me acostumando com o problema. E foi 2014, 2015, sempre tinha esses problemas. E eu fui me acostumando, né? Daí chegou um tempo... Nossa, que pigarro. Chegou um tempo, 2019, que ela passou muito mal e descobrimos que ela estava com câncer de intestino, né? Então, daí foi a luta. Só que como eu já estava acostumado de tanto de ver ela sofrer, de tanto do sofrimento já, e ela sempre ficava bem, não morria, graças a Deus. Então eu falei assim, não, ela vai vencer de novo, não vai morrer. Mas daí eu me enganei, né? E minha mãe, ela teve câncer de intestino, ficou 1 ano e 4 meses fazendo tratamento, lutando. E até que chegou a hora, né, gente, que ela fez 2 cirurgias, né, de abrir a barriga assim para arrancar o tumor, porque tinha metástases. Então daí ela fez cirurgia, chegou na 3ª vez para fazer outra cirurgia, daí já não pôde fazer mais, porque daí a barriga já estava desse tamanho assim, ó, bem grande. O câncer crescia muito rápido. Mas enfim, e daí quando eu fui me dar conta, meu Deus, nós fomos no médico e o médico falou assim, não tem mais o que fazer, né? Só esperar o fim agora. Daí o médico falou pra nós, a gente pediu pra ele abrir o jogo com nós, né? Daí eu saí do hospital e olhei pra minha mãe e falei assim, eu não acredito, mãe, que eu não vou ter mais você. Comecei a chorar, gente, daí o choro tomou conta no hospital. Isso foi em 2020, em agosto de 2020. Daí ela me abraçou e falou assim, calma filho, calma, não fique assim. Poderoso é Deus para me libertar, né? Então deu, mesmo, né? Então se alegrei, fui embora. Mas até que chegou o tempo que a doença foi agravando e ela começou a ficar em cima da cama. Daí eu que tive que dar banho nela, ajudar a tomar banho, dar comida na boca, trocar as fraldas dela. Graças a Deus as minhas tias também todas ajudaram, graças a Deus, meus irmãos. Todo mundo praticamente fez assim a sua parte, assim, sabe? As irmãs dela também fez a parte, assim, como irmãos, né? O amor de irmãos, ajudou a cuidar. Agradeço muito minhas tias por ter feito tudo que fizeram por ela. E assim foi. Daí eu ia fazendo as minhas partes também, dava comida pra ela, ficava com ela em casa e ajudava ela a tomar banho. E as fraldas dela também eu trocava, gente. Como ela tava de bolsinha de colonoscopia, eu também trocava as bolsinhas dela.
Graças a Deus, tudo que eu pude fazer pela minha mãe, eu fiz em vida. Então, isso confortou meu coração, né? Foi assim, então, quando chegou o tempo de ela ir embora, eu fiquei em paz, eu fiquei bem. Porque na hora que eu deparei de ver ela em cima da cama e eu não poder curar ela, sabe? Falei assim, meu Deus, não é assim que eu quero ver minha mãe, eu não quero ver ela sofrendo. Eu acho assim, eu acho que eu fui, não sei o que aconteceu, mas assim, Deus me deu uma força que eu pensei assim, não, se for pra minha mãe ficar em cima da cama, sofrendo, vegetando, eu prefiro que Deus leve. E minha mãe falava pra mim, filho, pede pra Deus me levar, porque eu não quero, não aguento mais sofrer. Eu tô presa com você. E assim foi. Daí eu comecei a pedir pra Deus levar, eu fiquei muito mal, falei assim, meu Deus, eu não quero que minha mãe morra, mas assim, mas se for pra ela ficar assim na cama, eu prefiro que ela vá embora contigo, porque eu não quero, se fosse eu no lugar dela também eu queria ir embora. Então eu comecei a me colocar no lugar da minha mãe, entendeu? Então, quando Deus levou ela, né? Então foi como se eu vi que ela descansou mesmo, assim, sabe? Falei assim, não, Deus sabe o que faz, Deus faz sempre o melhor. E a morte eu sei que ela é dolorosa, ela é ruim, mas no mesmo tempo a morte ela é dada por Deus, né? Então já pensou se não existisse a morte? Nós ia ficar sofrendo aqui para sempre? Não dá, né? Então ela descansou e eu me senti como missão cumprida. Falei assim, mãe, eu falei para Deus, entrego minha mãe nas tuas mãos. Faça o que tu achar graça. O importante é ser melhor para ela, que ela não sofra mais. E assim Deus o fez, Deus descansou. E é isso, e hoje eu só lembro das coisas boas que nós vivemos. A gente foi muito feliz junto, muitas lutas, muitas provas, dificuldades, mas a gente foi muito feliz junto. Então, é só agradecer a Deus. Eu agradeço muito a Deus pela mãe que Ele me deu durante 28 anos. E é isso.